Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um aspecto que é muito comum as pessoas confundirem no processo de liberação de guias e de auditoria e regulação. Existe um ciclo, né, quando você vai num laboratório, num consultório médico, que geralmente a consulta você marca, passa o plano da sua carteirinha, né, com o horário marcado, geralmente aquela consulta é autorizada automaticamente. Mas muitas vezes você precisa de uma autorização prévia para alguns procedimentos, principalmente tomografia, ressonância, esses procedimentos que são considerados de alto custo. E como é que funciona? Cada operadora trabalha com essas regras. Geralmente, algumas operadoras, os sistemas, eles já fazem uma triagem dessa regulação e eles apontam os caminhos mais adequados para se fazer a liberação ou a tratativa desse sistema, desse procedimento automaticamente. Enquanto, enquanto você vai num pronto-socorro, faz uma consulta, aquilo ali é liberado automaticamente. Em alguns outros casos, não, né? Dependendo dos exames, da qualidade, do tipo de tratamento que é imposto a você, precisa de passar por uma central de auditoria. E dentro dessa central de auditoria, a gente ainda tem uma outra classificação, que é a chamada de central de regulação. A central de auditoria, geralmente, ela faz uma análise da conta, principalmente da conta hospitalar, visando a identificar possíveis contradições naquele pedido médico. Já a central de regulação, ela verifica a capacidade econômica financeira daquele ato frente às outras demandas que estão ocorrendo naquele momento. Então, por exemplo, se uma central de regulação chegam 50 pedidos, por exemplo, de tomografia para ela, essa central de regulação ela pode barrar algumas dessas ressonâncias baseadas em falta de evidência médica ou justificativa médica para detalhar melhor aquele pedido. Já a central de auditoria, ela fica focada nas despesas de materiais, medicamentos, OPME, essas coisas que têm valorização definida. Enquanto a regulação, ela é muito mais analítica em termos do processo. E uma boa operadora de plano de saúde, ela tem uma central de autorização, né? Que simplesmente você vai lá e solicita uma autorização, se você quiser, né? Se a operadora for informatizada. Ela tem uma central de auditoria, que verifica aquela solicitação sua, principalmente nas contas médicas, e a central de regulação, que é quem dá o aval efetivo sobre a efetividade daquele diagnóstico. É muito comum, né, a gente ver no mercado as contratações de especialistas em regulação. Esse papel do especialista em regulação, ele é diferente do especialista em autorização ou na parte de triagem de contas médicas. A triagem de contas médicas pode ser feita por um profissional de enfermagem de nível superior que esteja acostumado com aquele processo, né? Que ele conheça aquele processo, tanto do ponto de vista hospitalar, quanto do ponto de vista prático. Já a regulação, ela precisa de um subsídio maior. Geralmente você indica esses casos da central de regulação para um médico, um especialista, algum médico que possa identificar aquele pedido e tratar ele com as características que ele tem. No mercado, é muito comum as pessoas acharem que
A central de atendimento da operadora é a central que vai fazer a liberação dos exames, dos pedidos médicos e tudo mais. Não. Central de atendimento é simplesmente um meio de canal de comunicação no meio do processo do relacionamento do cliente com a operadora. E alguns canais, eles são mais inteligentes que os outros, né? Eles têm fluxos mais rápidos para te falar com a auditoria e com a regulação. É muito importante destacar que esses pontos, eles geram muita discrepância e muita variabilidade, porque eles são todos baseados em dados e estudos clínicos. E a maior parte das centrais de regulação, né, e principalmente as auditorias, elas capacitam muito pouco os profissionais dessas pontas para fazer uma boa análise de contas médicas. Existem cursos de pós-graduação ou cursos de pequeno prazo para se fazer um melhor processo de adequação dessas informações, desses fluxos dentro de uma operadora, seja ela de qual porte for. E isso precisa de estar bem claro na cabeça dos gestores. Algumas operadoras, elas tendem a facilitar esse processo. Outras operadoras, elas tendem a amarrar mais os processos. Então, ela tem que ter um dosímetro muito grande e muito refinado sobre isso, principalmente acerca das novas tecnologias e das incorporações que acontecem no rol de procedimentos da ANS e daquilo que está surgindo de novidade no mercado, né? A gente tem um monte de tratamentos experimentais aí que às vezes podem cair no colo de uma operadora e a operadora negar, simplesmente baseado naquilo que está no contrato, né? E o que é comum de ser feito. Mas uma coisa que as auditorias clínicas, né, as auditorias médicas das operadoras ainda não acordaram para fazer é a possibilidade daquele ato interferir no desfecho clínico daquele paciente. Então, por mais que a gente bata em medicina baseada em evidência, em processos redondos de auditoria e regulação, a gente ainda tem um grande pool, né, um grande buraco negro, vamos dizer assim, na parte de medicina baseada em evidências e desfecho clínico. Aquela cirurgia para aquele paciente é a melhor indicação clínica? É o que vai trazer melhor ganho para o paciente? Aquele desfecho clínico esperado com aquela conduta terapêutica, ela vai ser realmente a mais efetiva para o cuidado do paciente? Ou ela simplesmente vai gerar uma despesa tanto para o paciente de tempo quanto para a operadora de custo? Então, essas análises, né, esses pontos de cuidado, eles precisam ser muito bem claros. A maioria dos hospitais, eles se preocupam muito com o custo, né? Oferecerem todas as possibilidades diagnósticas de tratamento ao beneficiário. Mas eles esquecem que o que importa, na verdade, em qualquer situação, é o desfecho clínico, né? É a alta do paciente com o paciente sem recorrência ou intercorrências durante aquele período de internação. É um assunto que ele é muito longo, extenso, mas ele é muito importante de ser debatido. Porque as pessoas, né, quando elas buscam as operadoras de plano de saúde, elas querem que o problema seja resolvido, né? Elas querem que o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou você mesmo,
sejam cuidados e tenham aquele problema resolvido, né? Não é simplesmente você chegar e ir lá e volta, e volta, e volta, e nunca se chega num diagnóstico preciso, né? Isso é muito comum em algumas doenças de difícil detecção aqui no Brasil, e a gente tem casos, por exemplo, de doenças principalmente relacionadas à dor crônica, que elas são difíceis de serem diagnosticadas e tratadas a tempo, exatamente por falta do olhar de pensar clinicamente no melhor desfecho do paciente. É culpa dos médicos, claro, é culpa da capacitação dos médicos em termos de conhecimento e estrutura de uma boa prática médica, né? A gente tem formado médicos numa velocidade incrível e a gente tem observado que formar médicos não resolve o problema da medicina no Brasil. Não adianta você instalar mais 40, 50 universidades no Brasil e a gente ainda ter problemas que são originados num diagnóstico errado e numa falta de preocupação com o desfecho clínico, né? A gente precisa de revisar a formação dos médicos para que se realmente pense no paciente e no seu melhor desfecho clínico, e não na melhor hipótese diagnóstica, né? Entre a hipótese de diagnóstica e o desfecho clínico, existe um abismo de dados e variáveis que o médico tem que somar mentalmente e analisar. E quanto mais informações ele tem, melhor é a tomada de decisão dele. Por isso que a gente fala muito, né, na questão de sistemas de prontuário eletrônico do paciente ou de telemedicina, que cuidem especificamente dessa situação para o médico, né? A gente tem uma série de... A gente ainda tem um leque muito grande de possibilidades tecnológicas para fazer a diferença no cuidado médico e efetivamente. Não adianta você ter um aplicativozinho associado ao seu prontuário médico, como o UpToDate, por exemplo, mas se você não capacita sua equipe médica, nem a sua auditoria médica por parte da operadora, para manter-se atualizada com relação aos processos e novas tecnologias que vêm surgindo no mercado de saúde, né? Novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas, novos medicamentos, novos materiais. Então isso tudo precisa de ser muito bem discutido, né? E isso às vezes é relegado a um plano simplesmente administrativo. Vale a pena muito essa discussão, eu acho que ela precisa ser conduzida não só pelos administradores hospitalares, por enfermeiras e pelos médicos, mas por toda a comunidade que atua na área de saúde. É preciso de enfrentar esses problemas dos desfechos clínicos de uma maneira muito séria. E isso começa com um bom debate na academia, né? As universidades, as faculdades, elas precisam de promover mais esse entendimento entre medicina baseada em evidência e a medicina baseada simplesmente em hipóteses e exames que muitas vezes não têm o menor sentido de existirem, né? A gente está vendo uma americanização da saúde e não uma boa prática médica, né? Então a gente precisa de refletir exatamente sobre isso. Eu espero que vocês gostem da reflexão de hoje, fiquem bem, tenham um excelente dia. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, participe, comente, é muito importante seu comentário. E como eu sempre digo, não passarão.